Olá, peritos! Meu nome é Genor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E voltando ao tema de ontem, ou ao tema do vídeo anterior, no qual eu tive um problema técnico, ele cortou no meio, então essa vai ser a parte 2 sobre aquele tema, tá? Sobre o tema da questão do juiz ter invertido o ônus, mas deixou o réu pagar metade e o autor pagar metade. Lembra desse tema? Então, quando a gente espera que o juiz inverte o ônus probatório, a gente também está esperando que ele inverta o dever de pagar, a obrigatoriedade de pagar, né? E nesse caso não ocorreu. Ele inverteu o ônus probatório, o réu identificou a manifestação do autor. Por que aconteceu? O réu tinha entrado, tinha manifestado lá no GESP, na Justiça Especial, que era um processo que dependia de perícia. No GESP não tem perícia, então, quando acontece isso, vai para a Justiça Comum. Ele pediu, foi para a Justiça Comum. A autora constituiu advogado e a advogada disse em sua manifestação que quem deveria pagar era o réu. Mas no parágrafo abaixo, a autora disse que a requerente entendia necessário, além da perícia, prova testemunhal, prova não sei o que, documental, prova não sei o que. Quer dizer, na manifestação, ela se contradisse. Primeiro ela falou que, olha, não tem que pagar, o réu tem que pagar. Mas disse que o autor acha importante, a perícia. Quer dizer, acabou de declarar que o autor pediu perícia. Entendeu? Naquele momento ela está pedindo a perícia. O réu entendeu isso e fez uma jogada de se colar, colou. Foi lá e fez o depósito, porque ele já tinha sido mandado ser depositado, mandado depositar. O que aconteceu? O réu foi lá e depositou metade. Já que o autor também pediu perícia, agora eu pago metade. O autor é beneficiário da justiça gratuita, a metade do autor vai ser aproximadamente R$500. Quer dizer, a perícia de 3.000, no qual o réu pagou 1.500, o Estado vai pagar 500, caiu para 2.000. Isso, lógico, pega no pé do perito, né? Por quê? O perito apresentou uma proposta de 3.000 e perdeu 1.000, né? Bom, acontece, tá? Vamos agora falar sobre o ônus probatório. Pessoal, quando o juiz pede, quando o juiz declara o ônus de provar para o réu, ele inverte o ônus probatório, ele está invertendo a obrigação de provar, tá? Quando ele faz isso? Geralmente quando a prova está em posse do réu. Imagina que o réu é uma prestadora de energia e ele precisou de informações de contrato, por exemplo. O contrato da prestadora de energia fica na prestadora de energia, né? Informações de consumo, consumo em quilowatts por mês, está na prestadora, né? Então, quando as provas estão na prestadora, ou quando a prestadora é objetivamente obrigada a provar, né? Como, por exemplo, tem lei que dizendo que a prestadora tem que manter relatórios, tem lei que a prestadora tem que manter histórico de consumo, histórico de chamados, histórico de atuação dos seus equipamentos. O autor não tem como fazer essa prova. Então, ele explica para o juiz entende e inverte a prova. E aí, quando a prova a ser produzida pela parte ré depender de ônus, né, de desembolsar uma grana, geralmente é o réu que paga, porque foi invertido. Inverteu a obrigação de provar e não a obrigação de pagar a perícia, ok? Então, quando inverte,
e a perícia é solicitada, geralmente o réu paga, porque ele tem que fazer prova, ele pediu a perícia, né? E então geralmente ele paga, mas nem sempre é assim. Nesse caso em específico, o juiz entendeu que o autor também pediu perícia, então ele aplicou o CPC e dividiu a perícia em 50% para cada. Sendo que o autor não vai pagar, vai desembolsar, quem vai desembolsar é o Estado tem uma tabela mínima, ele vai pagar acho que R$500 para o perito, e vai ficar lá, a perícia de 3 mil cai para 2. Se fosse 10 mil, a perícia de 10 mil cairia para 7.500. Não, bem menos, né? Cairia para 5.500, porque a parte do autor seria 5, porém o Estado só paga 500, né? Então assim, se o valor fosse bem mais alto, seria bem mais complicado, né? Mas é isso, pessoal. Quando a gente fala de ônus probatório, a inversão do ônus, você está invertendo a obrigação de pagar e não a obrigação, a obrigação de provar e não a obrigação de pagar, tá? Agora, se o pagamento está atrelado à obrigação de provar, aí também é de responsabilidade do réu, né? Porque é uma coisa, eu não consigo provar sem pagar uma perícia externa, aí sim é o réu que vai ter que pagar. Agora, se o réu cumpriu a sua obrigação de provar e não necessita da perícia, ele não tem obrigação de pagar, já que o autor pediu, tá? Então tomara que isso não vire febre, né? Que isso não vire cotidiano, porque senão fica complicado para a gente. Acaba que agora as perícias vão desaparecendo, né? Porque vai ficar só perícia gratuita ou perícia semi-gratuita. O que vai ter que acontecer? O perito vai ter que dobrar o seu orçamento. Como aconteceu no cinema. Você já percebeu que o cinema era um valor, de repente instauraram aquela lei do bilhete do estudante paga meia? Todo mundo fez uma carteirinha de estudante, mesmo quem não estava estudando. Aqui que o cinema fez, dobrou o valor do ingresso. Quem paga meia agora paga inteira. Não adianta criar lei para controlar o mercado. A lei é para se proteger do mercado, mas controlar o mercado não tem jeito, ele dá um jeito, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, clica no sininho para receber vídeos, nós mandamos um vídeo por dia, tá? E entra nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram para discutir com a gente, comigo e com mais de 100 peritos cadastrados lá. Digita aí no seu navegador fala.host/grupos, fala.host/grupos, exatamente como eu estou escrevendo aqui, falando aqui. E lá você vai poder clicar no WhatsApp e cair direto no nosso grupo de WhatsApp e poder discutir com a gente, acompanhar as discussões, palpitar ou ficar lá se ambientalizando. Se você tem dúvidas, quer ser perito, lá é o lugar para você fazer seus questionamentos, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.